Eita, glória a Deus. Nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus nesta noite, tarde, já quase noite. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos e amados ouvintes, nesta carta Pedro, o apóstolo, ele começa se apresentando como apóstolo. No início da carta ele já faz a sua apresentação e se identifica como apóstolo. De onde foi que ele escreveu, Miranda? Não sei a região geográfica de onde ele escreveu. Eu só sei que na continuação ele vai falar com aqueles chamados à salvação, ou para a salvação, né? E uma tradução trata até como exilados, outra como peregrinos. Quem são eles? São aqueles que confiam inteiramente em Cristo, ou seja, que colocam a sua vida nas mãos de Deus inteiramente, tendo a certeza de que Ele é poderoso para nos salvar. Porque a Bíblia não diz que Ele vai ser, diz que Ele é ontem, hoje e eternamente. Então, aqueles que confiam em Cristo devem fazer o quê, irmão Miranda? Devem louvar a Deus por sua tão grandiosa salvação. Agora, não é a salvação apenas prometida, é a salvação vivida em suas vidas diárias. Nós, irmãos, não podemos apenas dizer que nós estamos vivendo a salvação em Jesus Cristo, não. A gente precisa viver. Viver, como disse o apóstolo Paulo, né? Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele tinha tanta certeza da sua salvação que ele não estava preocupado se os camaradas iam matar ele, se não ia. Ele não tinha essa preocupação. Se eu tenho a certeza da minha salvação, se eu estou certo que Jesus morreu para me dar vida, se eu tenho a verdadeira esperança da salvação dentro de mim, meus irmãos, eu não estou preocupado com o que vai acontecer com a minha vida, não. Por que estar preocupado se eu estou certo da minha salvação? Mas, irmão Miranda, mas você não é Deus para ter a certeza da salvação? Não, não sou Deus. Mas eu tenho que acreditar, ter a convicção que Jesus Cristo morreu, deu a sua vida para me salvar. Por isso que eu louvo a Ele pela minha salvação. Ele me deu de graça. Para mim não custou nada, para Ele custou a vida. Senão não faria sentido. Por que Cristo ia morrer? Se eu não tenho a certeza da minha salvação, não. Eu tenho que ter esta certeza. Ele morreu para me salvar. Como diz a Bíblia, Ele morreu para me dar vida.
E não foi a vida de qualquer maneira, foi uma vida abundante na presença dele. Na presença dele. Porque muitas vezes a gente confunde, né? Não, eu tenho que ter uma vida, a minha vida tem que ser abundante em riquezas, em bens materiais, isso, aquilo. Não, não é isso que Cristo está falando, não. Uma vida abundante é uma vida despreocupada com as coisas deste mundo. O cara pode ser rico? Pode. O crente pode ser rico? Pode. Mas ele não tem que estar preocupado com as suas riquezas. Ele não pode colocar a sua vida nas riquezas ou a sua decisão de viver nas riquezas. Não, não. A minha decisão é Cristo. Eu vivo para Cristo. Eu vivo por Cristo. E eu tenho a certeza de que Ele morreu para me salvar. Então tudo eu coloco em Cristo. Tudo está nas mãos de Deus. A minha vida, as minhas coisas, tudo que eu tenho, os meus filhos são herança do Senhor, como diz a Bíblia. Então tudo está nas mãos dEle, para a honra e para a glória dEle. Por isso que Pedro começa dizendo, nesta carta, falando sobre a bênção de Deus sobre a nossa vida. Uma nova vida. Aos crentes é uma nova vida. Uma vida de garantia de salvação. Por quê? Porque você confessou a Jesus como seu Salvador. Então, se Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia diz que a sua salvação está garantida, porque Deus não é injusto. E a palavra de Deus diz, Jesus mesmo disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso que a salvação é devida pela misericórdia de Deus. Pela graça soberana de Deus. Nós não merecíamos não, mas Ele nos deu pela sua graça soberana. Por isso que hoje nós podemos dizer, eu tenho a esperança viva dentro de mim, a esperança da salvação dentro de mim. Entendeu, irmãos? Não é a esperança que morre, não. É a esperança viva de que Jesus vai voltar. Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu ouvinte da palavra de Deus, não arrede o pé de perto de Jesus, de jeito maneira. As coisas estão difíceis, então vão piorar, não se preocupe não. Jesus está pertinho de voltar, tudo está arrochando, apertando, porque o nosso Senhor está perto de voltar para buscar a sua igreja, um povo santo. Ele não vem buscar placa de denominação não, de jeito maneira, ele vem buscar um povo santo escolhido. A igreja de Deus, ela é invisível. Entendeu? É invisível a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que a herança futura como um incentivo à santidade é a nossa salvação. Precisamos andar no passo do gado, como diz o ditado, né? No passo do gado, devagarinho, tendo a certeza de que Jesus está voltando. Ele prometeu a nossa herança, a nossa salvação. A quem? Aos seguidores dele, de Cristo, que deve viver de acordo com a palavra de Deus, motivados totalmente sobre esta esperança, a esperança futura, que é a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não arrede o pé de perto dele, não tenha medo. Não tenha medo, tem muita gente com medo. Se Jesus voltar hoje e você estiver na presença dele, a sua salvação está garantida. Por isso que não podemos vacilar. Nós precisamos esperar Jesus hoje. Não é amanhã não, é hoje. E precisamos definir na nossa vida completamente o que é que nós queremos, o que é que eu quero desta vida. Eu quero ir para o céu. E você, quer o quê? Quer ficar aqui na terra? Eu não quero ficar na terra. Por isso, meus irmãos, que a plenitude da graça e sua obra completa
virão somente quando Jesus voltar. E os crentes devem desejar este dia. Nós precisamos desejar este dia, o dia da vinda do Senhor. E pode ser hoje, Miranda, pode ser hoje, agora. Nesse instante, nós estamos esperando Ele para agora. Por isso que o apóstolo Pedro diz aqui na carta. Portanto, irmãos, quando ele diz assim, cingindo os vossos lombos, aliás, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Ele está dizendo, ei, cuidado, se guarde. Procure andar agarradinho com ele ali, seguro. Entendeu? Entendendo tudo aquilo que ele deixou e seguindo como o caminho para a salvação. Precisamos seguir. Aí ele diz, sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Você está esperando em quem? Eu estou esperando em Jesus, somente nele, tenho certeza de que ele vai voltar. Então não se engane, não se iluda com as coisas desta vida, não. Aí ele manda o recado, ele diz, sede santos, foi Jesus quem disse. Pedro está só repetindo aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele não está dizendo, ei irmão, sede santo só em algumas coisas, não. Seja santo só em algumas coisas. Seja santo só quando estiver na igreja. Não, ele está dizendo isso não. Ele está dizendo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Não brinque de seguir a Jesus. Não brinque de ser um servo de Jesus. Não, Miranda, não brinque não. Você tem que ser santo em tudo aquilo que você fizer. Tá certo? Em tudo que você fizer, você tem que estar na presença do Senhor, apresentando a Ele. Então seja santo, não brinque de ser santo, faça com que o Senhor possa se agradar de você. Como? Seguindo a Ele, andando na presença dEle, fazendo aquilo que Ele quer que seja feito, e nós vamos conquistar a nossa herança, a nossa salvação, porque Jesus está voltando e que Deus nos abençoe. Amém.